Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo a este vídeo, a este canal. E hoje nós vamos falar sobre Ebed-Meleque. Você já ouviu falar nesse rapaz na Bíblia? Não? Então, mas antes de nós começarmos a falar sobre ele, eu quero pedir a você que não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, curtir, comentar, compartilhar, pois assim você vai estar me ajudando a dizer para o YouTube, este canal possui um conteúdo relevante. Mas sem mais delongas, de forma bem rápida e objetiva, a primeira coisa que nós devemos entender é que Ebed-Meleque, ele não é um nome próprio, ele é um título que significa literalmente servo do rei. Eu queria pedir a você que, se você tiver uma caneta aí, escreve Ebed-Meleque, não é um nome próprio, mas é um título. E o título significa servo do rei. Escreve, servo do rei. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que ela vai começar dizendo de forma bem sutil que esse homem não é apresentado pela identidade que o mundo valoriza, mas pela função que ele exercia. Ele não recebe genealogia, não tem linhagem registrada, não ocupa cargo religioso nem posição de honra. Nós não sabemos nem o nome do seu nascimento. A única coisa que nós sabemos é que ele servia. E mais à frente nós vamos entender quem ele servia. Ele era estrangeiro, etíope, alguém fora do centro e do poder religioso, político de Judá. Um homem que para muitos seria invisível, sem voz, sem pertencimento, mas ainda assim era plenamente visto por Deus. Entenda, um homem sem voz, sem pertencimento para muitos, porém era visto por Deus. Ele era visto por Deus. Você se recorda quando o profeta Jeremias ele foi lançado numa cisterna para morrer de forma bem lentamente? Você se lembra disso? O problema não foi a falta de conhecimento, porque Jeremias estava certo, e mesmo ele estando certo, eles lançaram ele numa cisterna. Mas o problema não foi a falta de conhecimento, mas foi o excesso de conveniência. Os líderes sabiam que Jeremias estava fazendo certo. As autoridades sabiam e se omitiram. O povo acompanhou a injustiça de forma silenciosa. O mal foi normalizado. Foi nesse ambiente, entenda, foi nesse ambiente, nessas circunstâncias, que o servo do rei revelou quem ele realmente servia. Foi nesses momentos em que o servo do rei se revelou. Ou seja, hoje, em uma visão panorâmica, você vê isso acontecendo. Autoridades se omitindo, sabendo que é verdade, mas se indo pela mentira, silenciando. É nesses momentos que nós devemos nos posicionar com a verdade e nos levantar com a autoridade a qual Deus nos deu. Mas, continuamos. Ebed-Meleque, ele enxergou o que outros preferiram ignorar. E ele teve coragem de dizer o óbvio, que aquilo era uma injustiça. Ele foi até o rei e ele declarou: esses homens fizeram mal. Não é nenhuma tentativa de relativizar o erro, mas ele teve um posicionamento. Um estrangeiro confrontando decisões internas. Um servo se levantando quando homens influentes se calaram. Homens que tinham autoridade naquele momento, naquele ambiente, eles se calaram. Um servo se levantou, se posicionando para dizer: eles estão errados. Mas agora que entra algo muito interessante. Ao descer Jeremias da cisterna, ele não agiu de forma apressada ou indiferente. Olha só o que esse servo fez. Ele separou trapos velhos, panos gastos, para que as cordas não ferissem mais ainda Jeremias. Queridos, a Bíblia ela faz questão de registrar esse detalhe, porque Deus ele observa o cuidado, não apenas a coragem. Missão não é só o ato visível, mas a maneira como ele é feito. O céu presta atenção ao progresso. Anos depois, quando Jerusalém caiu, quando a cidade foi destruída e muitos nomes importantes desapareceram
da história, Deus fez questão de lembrar alguém que não tinha nome conhecido. A palavra do Senhor veio diretamente ao servo do rei. Eu te livrarei, porque confiaste em mim. Jeremias 39, 18. O título humano não virou esquecimento divino. O estrangeiro foi preservado. O anônimo foi guardado. Ebed-Meleque prova que Deus não se move por nomes famosos, mas por caráter. Que justiça pesa mais que pertencimento religioso. Que coragem vale mais que posição. Há pessoas que aparecem apenas em alguns versículos, mas sustentam verdades eternas. Ele não tinha um nome próprio registrado entre os homens, mas teve uma atitude registrada no céu. Isso é suficiente. Deus te abençoe em nome de Jesus.